Tá aí um gatilho polêmico e muito utilizado por profissionais de vendas. Já percebeu que alguma vez você estava muito empolgado para tomar alguma atitude e acabou realizando uma ação específica que depois parou para pensar um pouco e se deu conta que talvez não fosse uma boa ideia ou foi uma tomada boa de decisão? Bom, muitas decisões envolvem vários fatores, mas em especial uma categoria de técnicas são fundamentais para persuadir as pessoas. E essas ferramentas são justamente os gatilhos mentais. E hoje eu vou te apresentar 5 deles para você usar em sua empresa e no seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou Matheus Aquino e hoje eu vou te mostrar 5 gatilhos mentais para você aplicar, seja em vendas, persuasão e até mesmo você entender como você pode se precaver deles. Mas antes de tudo, já se inscreva aqui no canal para ficar dentro de outros conteúdos sobre marketing, negócios e finanças. Também aproveite para se inscrever em minha newsletters para você receber outras dicas e conteúdos exclusivos sobre minhas pesquisas e dados relevantes. O link está logo aqui embaixo na descrição. Basicamente, apenas para vocês entenderem, os gatilhos mentais são espécies de atalhos que nosso cérebro utiliza para tomar decisões. Esses atalhos são chamados de click-zoom, uma definição dada por Robert Cialdini no livro As Armas da Persuasão, que eu vou deixar aqui embaixo para você conferir. Assim, todo atalho vai acionar um desses gatilhos mentais, que são formas de nosso cérebro explicar racionalmente para nós mesmos que estamos tomando uma decisão fundamentada, dada a nossa análise lógica dos fatos e necessidade rápida de tomar decisões. Porém, muitas vezes nosso cérebro na verdade nos engana, pois ele procura justificativas práticas para resolver os problemas de forma instantânea. Mas existe sim maneiras de você se policiar para não cair nessas armadilhas e pensar com mais calma, servindo tanto para você se defender, como forma de você usar esses gatilhos para persuadir pessoas, seja para vender os seus produtos, serviços, ideias e até quando você quer dar um chaveco em alguém aí. E não tem nada de errado utilizá-los quando você os usa de forma ética, ou seja, quando não há a intenção de enganar ou de dar um golpe em alguém. Assim, sem enrolação, vamos para as dicas. Gatilho número 1. Reciprocidade. Nunca entre em qualquer negociação se você não souber desse gatilho. Isso porque a reciprocidade basicamente funciona como uma faca de 2 gumes. E se você souber utilizar bem, você consegue ter um ótimo negócio. Basicamente, a reciprocidade consiste no fato de induzir um comportamento de sentimento de dívida sobre a outra pessoa, diante de algum favor ou ajuda que você prestou de forma espontânea ou por própria iniciativa. Assim, você induz as pessoas a realizarem concessões devido ao fato de você ter renunciado de seu tempo, dinheiro ou qualquer outro recurso por primeiro. Isso é muito utilizado, por exemplo, pelos profissionais de trade marketing, que é quando você trabalha mais nos pontos de vendas e acaba ofertando amostras grátis de produtos às pessoas, para elas poderem experimentar. Óbvio que só esse gatilho não resulta em nenhuma venda, mas é uma porta de entrada caso a pessoa realmente tenha gostado do produto. Assim, o fato desse gatilho ser muito importante em negociações e até mesmo no dia a dia é que você pode criar uma situação de assimetria a seu favor, pois a pessoa pode acreditar que ela está fazendo concessões na mesma proporção que você, mas a verdade não está. Isso ocorre muito em negociações, por exemplo, quando você vai definir um escopo de serviço e o cliente acaba pedindo desconto para fechar. Na sua cabeça você pode até pensar que é válido, pois você quer efetuar a venda. Porém, cara, você simplesmente está se enganando, pois o fato de ele fazer uma concessão pequena e te dar preferência pelo serviço não justifica o fato de você ter de subvalorizar o seu trabalho. E eu falo isso pois eu já caí nessa armadilha várias vezes. E não só isso, como os negociadores mais experientes usam essa estratégia de forma proposital para induzir um início de concessões mútuas, que é a estratégia que chamamos de avanço seguido de recuo, que nada mais quando você lança uma oferta absurda de início, que muito provavelmente vai ser negada, e aí sim começa-se a fazer concessões a fim de agradar a outra parte. Assim, sem perceber, às vezes a pessoa simplesmente começa a fazer as concessões, só que partindo de um nível de exigência muito maior que a parte anterior. Dessa forma, qual seria a melhor solução para não nos submeter a essas situações? Simples, quando as pessoas te fizerem um favor, não fique suspeitando que é algo manipulador. Aceite e se realmente a pessoa teve uma boa intenção, você a ajuda na próxima vez. Porém, se for um vendedor tentando aplicar alguma dessas técnicas, como a concessão de um presente ou um brinde, simplesmente lembre que é apenas uma tática de venda e não necessariamente você vai precisar aceitar. Mesmo assim, é extremamente válido você utilizar esses gatilhos
em seu dia a dia, principalmente a técnica de avanço seguido de recuo. Mas saiba também como se defender caso empurram de maneira forçada a você e também não force a barra caso você esteja durante uma negociação. Gatilho número 2, compromisso e coerência. Se você trabalha com vendas, você sabe que o seu maior objetivo é a assinatura do contrato, pois a pessoa se compromete a se submeter aos termos acordados. Porém, a questão contratual vem muito antes disso, justamente pelo gatilho do compromisso, que é quando a negociação se dá pelo próprio diálogo. Nesse gatilho, basicamente, você cria frases de forma que a outra parte reconheça condições que você colocou e que ela aceitou. Assim, você tem a possibilidade de utilizar como um argumento para que ela não se contradize posteriormente. Ou seja, colocando condições específicas de forma gradual, você consegue criar uma espécie de barreiras para reaver pontos de uma negociação, mesmo que esteja ainda no boca a boca. E isso tem uma explicação muito simples. As pessoas não gostam de sofrer a pressão social de estarem se contradizendo, pois mostra que elas não são íntegras consigo mesmos. Dessa forma, você instaurando pequenos compromissos ao longo da sua conversa já seria uma forma de apontar possíveis faltas de comprometimento da pessoa caso ela volte atrás em algum ponto. E isso se vê muito em negociações, por exemplo, quando as pessoas falam que se você comprar naquele exato momento, você vai ter um super desconto. Mas a grande verdade é que o vendedor muito provavelmente já tinha essa margem para negociar e quis te aplicar um senso de urgência para você se comprometer com a venda. E algo muito semelhante acontece com o gatilho da coerência. É quando você cria um viés de confirmação sobre a sua tomada de decisão devido à suposta coerência que você criou em cima de uma escolha. E isso ocorre justamente pelo fato de as pessoas não quererem sofrer pressão interna em relação à dúvida da decisão. O que acontece é que algumas pessoas tendem a tomar decisões justamente porque na cabeça delas as coisas fazem mais sentido e elas querem se livrar logo do trabalho de pensar sobre isso. Assim, tomar um atalho fica muito mais prático como forma depois de delegar alguma responsabilidade ou até mesmo justificar um erro. Dessa forma, o que eu aconselho nesses casos é justamente algo chamado coerência. Sempre, mas quando for tomar uma decisão, avalie se vai haver coerência na sua escolha a ponto de você não se arrepender futuramente. E para você que quer aplicar essa tática, eu recomendo sim você utilizar principalmente a parte em relação ao compromisso. E tome cuidado com o seu próprio viés de confirmação quando for vender, pois ele às vezes pode estar errado e você acaba saindo no prejuízo. Gatilho número 3, autoridade. No marketing digital, talvez esse é o mais comentado, e não à toa, pois ele está totalmente ligado à produção de conteúdo. O gatilho de autoridade é nada mais que um atalho para justificar a si mesmo que a informação recebida tem credibilidade, devido à fonte ser alguém ou algo que aparenta ser um especialista ou domina muito bem uma área. Assim, as pessoas acabam executando ações sem se questionar até que ponto aquilo era verdadeiro ou não, até mesmo se fazia sentido, dada a facilidade de aceitar uma resposta, já que ela foi cedida por alguém que é visto como uma autoridade no assunto. E talvez o exemplo mais comum disso é o diagnóstico de um médico, pois diante da complexidade da medicina e da regulamentação em torno da profissão, fica complicado para as pessoas discordarem de uma informação, principalmente quando elas são leigas e o fato da discussão envolver uma vida e não simplesmente um debate. Dessa forma, semelhante à autoridade criada pelos médicos, o gatilho da autoridade acaba sendo crucial no marketing, devido ao seu poder para criar uma certa submissão das pessoas em relação ao assunto que você domina. Não que elas vão fazer simplesmente tudo que você pedir, ou vão acreditar em tudo que você fala, mas elas tendem a confiar em você mais, diante do domínio técnico que você apresentou ter em alguma área, de forma que elas pouco questionem ou se levam a discordar, devido ao trabalho de pesquisar sobre temas e tentar encontrar alguma coisa ou alguma falha na sua abordagem. Logo, se você quer vender online, promover a sua carreira ou até mesmo ser reconhecido, é extremamente válido você criar maneiras para se utilizar desse gatilho. Isso porque fica muito mais fácil persuadir as pessoas quando há fatos ou materiais que comprovam a sua aptidão, mesmo quando você não domina tão bem uma ferramenta ou uma área. Mas não se engane, pois produzir conteúdo quando você não domina um assunto não significa que você é um trapaceiro ou um golpista, pois o fato de você gerar resultados, seja audiência, venda, repercussão, já são indicativos da sua relevância, a ponto de mostrar, na verdade, que você tem sim aptidão em alguma área. E você ser reconhecido é apenas uma consequência do fato de você ser muito bom naquilo que você faz. Porém, saiba muito bem distinguir aquelas pessoas que na verdade são, do que aquelas que aparecem ser e na verdade são nenhuma. E como fazer isso? Basicamente, aplique o conceito de skin in the game do Nicholas Taleb, ou como eu prefiro chamar de colocar o na reta. Só dê ouvido àquelas pessoas que colocam em prática ou testam o que dizem, de forma que ela realmente tenha propriedade para falar e caso elas estiverem erradas, elas correm um risco de sofrerem um ônus por uma afirmação. Isso porque o que entra em jogo não é só a reputação e a credibilidade da pessoa, mas as consequências negativas que ela pode sofrer diretamente, como perdas financeiras, por exemplo. Então, se chegar algum coach aí querendo te empurrar um curso de produtividade, verifique se ele
realmente aplica tudo aquilo que ele vai te ensinar e se ele tem alguma metodologia de trabalho e pesquisa que comprove os seus resultados. Assim, só acredite na autoridade de alguém quando ela pratica o que informa e corre riscos diretos se recomendar ou praticar algo. Gatilho número 4, afeição. Tá aí um gatilho polêmico e muito utilizado por profissionais de vendas. Basicamente, a afeição é o gatilho acionado quando criamos um relacionamento com alguma pessoa a ponto de a relação gerar uma pressão inconsciente sobre nossas atitudes. E esse gatilho não é apenas acionado quando nós temos um relacionamento com a pessoa a ponto de preferir comprar de um amigo ou oferecer um desconto se comparado a um desconhecido, mas também devido ao fato de o ser humano ser extremamente aguçado por características que possam despertar a curiosidade ou empatia pela primeira impressão, principalmente se a pessoa for atraente ou não. E isso não sou eu quem falo. Existem hoje diversos livros e estudos na área que apontam que pessoas bonitas tendem a ter uma grande vantagem, seja no mundo corporativo, judicial e até nas relações interpessoais. Talvez um dos maiores autores a respeito desse fenômeno é justamente o economista Daniel Hamermesh, que fez uma série de estudos publicados no livro Built to Pace, que eu vou deixar aqui na descrição com outros livros que foram citados nesse vídeo. Entre os estudos, ele identificou, por exemplo, que pessoas atraentes do Canadá e dos Estados Unidos recebiam em média de 12 a 14% a mais que seus colegas não atraentes, mesmo que eles fossem de cargos e níveis intelectuais muito próximos. Além disso, um estudo realizado pela Universidade da Carolina do Norte afirmou que homens deram em média 12 meses de pena em crimes de roubo cometidos por mulheres bonitas, enquanto mulheres consideradas feias para os mesmos crimes recebiam até 18 meses e meio de pena. E antes que venham me xingar aqui nos comentários, vou deixar o link aqui embaixo sobre todas essas pesquisas para depois vocês poderem dar uma olhada. Assim, conclusão, se eu for feio, eu vou ter uma desvantagem? Sim. E nesse caso eu seria um fudido também. Mas, calma, essa não é a única variável determinante para indicar se as pessoas vão ser bem-sucedidas ou não. Isso é apenas uma variável que pode te favorecer, mas não necessariamente vai te colocar dentro de uma empresa, se safar de algum crime ou fechar uma venda. Demonstrar que você é um bom profissional e é competente, com certeza vão ser os principais diferenciais. E a beleza não é o único gatilho para a afeição. Você, por exemplo, investir no relacionamento com a pessoa, seja por uma cortesia, com um café, um elogio, um favor, ou uma inclinação a preferências pessoais, gostos e até posições políticas, também fazem parte dessa ferramenta. A grande sacada basicamente é você ser político e nunca forçar a barra. Gatilho número 5, talvez o gatilho mais importante. O gatilho da escassez. A grande verdade é que muitos de nós só damos realmente valor a algo quando perdemos ou notamos que a sua disponibilidade é escassa. Não é à toa que a lei da oferta e procura rege a economia, pois quanto maior a oferta de um ativo ou produto, menor é a quantidade de pessoas dispostas a comprá-lo e, consequentemente, menor é o preço. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais escasso é alguma coisa, maior vai ser o valor agregado se houver uma baixa oferta e alta demanda. E muitos profissionais de persuasão usam e abusam desse gatilho justamente pelo princípio do menos é melhor e perda é pior. Ou seja, mesmo que relutamos com uma escolha, só pelo fato de nós não termos aquilo à disposição futuramente, nos incomoda tanto a ponto de nos forçar a se submeter a certas condições para não se arrepender depois. E cara, de longe, o maior exemplo disso é a estratégia de marketing em torno do lançamento. O lançamento é nada mais que a geração de um alto valor devido à limitação não só de oferta do produto, como pelo tempo de disponibilidade dele. E isso é o fator principal para gerar o que promete essa estratégia. Uma porrada de fluxo de caixa em um curto espaço de tempo. E não é à toa que o Érico Rocha hoje faz milhões vendendo formas de lançamento. E cara, todos nós somos afetados pela escassez, goste você ou não, principalmente se você for ansioso como eu. E como você pode aplicar essa estratégia? Simples, basta você reduzir a disponibilidade de algo que você quer ofertar, mesmo que você tenha à disposição, embora as pessoas não precisam necessariamente saber disso. E várias empresas utilizam isso, principalmente em e-commerce, quando se coloca aqueles banners de promoção por tempo limitado, e na verdade é ilimitado, ou quando há um indicativo de poucas unidades à disposição no estoque. Assim, para você se defender disso, o que eu recomendo é você ficar atento em relação à sua real necessidade de algo e se você realmente vai precisar daquilo naquele momento. Muitas vezes a gente não precisa de certas coisas no momento que a gente quer, e nosso dinheiro pode render muito mais em outra aplicação. Então não deixe de se tomar pela escassez e faça pesquisas aprofundadas antes de comprar algo. E se você quer saber mais sobre outros gatilhos
mentais e entender mais como tomamos decisões, eu vou deixar outros livros aqui na descrição para você dar uma olhada e conferir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, comente aqui embaixo caso você concorda ou discorda de mim. Também não deixe de se inscrever aqui no canal e assinar a nossa newsletters para você receber outros conteúdos exclusivos sobre o que eu pesquiso, testo e estudo sobre marketing, negócios e finanças. Por hoje é isso, até em breve e tchau!